mercado de trabalho de ciências biológicas, que vai dar aquela dica para você que acha que não tem futuro, mas tem sim, tá? Posso provar. É a Emily Benayon. Vamos lá falar com ela? Roda o BT! Olá, me chamo Vladson Souza, sou discente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas e hoje a nossa convidada é graduada em Ciências Biológicas pela UFAM, possui mestrado e doutorado em Entomologia pelo INPA e é a presidente do CRBio 06. Estou falando da doutora Yamile Benayon Alencar. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Vladson. Tudo bem? Primeiramente, uma perguntinha. O CRBio, ele abrange toda a região norte, o 06? Então, Vladson, essa é uma ótima pergunta. O Conselho Regional de Biologia, que é uma autarquia federal, ele abrange os 6 estados da jurisdição. Então, nós temos Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Pará. Então, são 6 estados, né, da região norte que faz parte da jurisdição de fiscalização do CRBio 06, que é uma autarquia que tem por finalidade fiscalizar atos normativos, a Lei 6689 de 1979, que é a lei do biólogo, e também está fiscalizando atos de infração ao nosso Código de Ética, que também é de deliberação, né, do Conselho Federal de Biologia. Certo. Inclusive, essa é uma das nossas questões, assim, para quem é estudante, para quem não tem muito conhecimento, né? Qual seria a função do Conselho Regional de Biologia? É uma autarquia, né? A gente sabe, tem função de fiscalizar, mas traz algum benefício para o profissional de biologia? Então, essa é uma excelente questão. Existe muita desinformação, né? Principalmente por parte da sociedade, né? Qual que é a função de um conselho profissional? A função primordial, né, do conselho, do sistema Conselho Federal de Biologia, e ele tem a principal atribuição, que é a função, né, do conselho do sistema, é a função normatiza. Então, vai deliberar atos necessários à interpretação e execução da Lei 6684 de 1979, Lei do Biólogo. Então, o Conselho Federal de Biologia ele vai supervisionar, fiscalizar o exercício profissional em todo o território nacional, além de orientar, instalar e inspecionar os conselhos regionais, no caso, o Conselho Regional 06, né? Mais para frente eu posso falar também que existem 8 conselhos regionais de biologia em todo o Brasil. E nós fazemos parte, né, do território nacional abrangido, né, pelos 6 estados, e nós temos uma função muito importante aqui na Amazônia, que é de fiscalizar o exercício legal desse profissional. Então, a função do CRBio 06. A função do CRBio 06 é uma função executiva. Além de orientar e fiscalizar esse profissional, ele vai julgar e decidir os processos de infração à lei e ao Código de Ética, né? Então, nós, Conselho Regional de Biologia, nós agimos em colaboração das sociedades de classe, das escolas, das faculdades de biologia, né? Sempre nos assuntos relacionados à biologia e ao biólogo. Então, cumprir e fazer cumprir as disposições da lei, das resoluções e das demais normas fechadas pelo Conselho Federal é a nossa função primordial.
Então, podemos dizer o que era um conselho regional, né? Eles foram criados principalmente com o objetivo de defender e disciplinar o exercício profissional, representando em juízo ou fora dele os interesses gerais e individuais dos profissionais, né? E isso na expectativa de assegurar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Isso é muito importante, porque existem vários problemas relacionados à infração ao Código de Ética, né, por profissionais, seja ele biólogos, né, de qualquer outra entidade de classe. Então, nós, como conselho, nós precisamos defender a sociedade de biólogos que estejam contrários a esse Código de Ética. Então, por isso que é fundamental existir um conselho de profissional, seja ele de qual profissão for, né? Então, seu questionamento de qual seria a relevância, né, para esse profissional que está fazendo a graduação de biologia, que acabou de sair da faculdade, é um respaldo legal das suas ações e das suas competências, né? Porque o conselho ele vai decidir sobre todos os atos desse profissional, né? Então, se ele vai praticar uma atividade dentro de qualquer uma das áreas de atuação, que eu posso falar mais adiante, é o conselho que vai julgar se ele está realizando aquele serviço de acordo, né? E disciplinar esse serviço. Então, mais para frente, eu vou falar sobre a anotação de responsabilidade técnica, né? E é um instrumento de ação de todos os profissionais, e nós, como conselho, nós fiscalizamos essas áreas de atuação, né? E que fica claro para o biólogo como é importante ele ter um registro, né, em um conselho. Porque é esse conselho que vai ter um rol de especialistas que vai julgar o currículo dele para saber se ele tem competência para agir, né, para realizar aquela atividade dentro daquela linha de pesquisa que ele se formou. Então, não só o Conselho Regional de Biologia faz isso, mas como todos os outros conselhos profissionais, Conselho de Medicina, de Farmácia, né, de Química e outros conselhos, né, que existem no Brasil e no mundo também, porque não existe só um conselho no Brasil, existem conselhos internacionais no mundo inteiro, né, com esse objetivo. Então, é primordial que exista, né, um conselho regional, nesse sentido que eu acabei de explicar para você. Certo. Infelizmente, a gente não tem como não tocar no assunto pandemia, né? E a gente tem visto a atuação dos profissionais de biologia na área da saúde, inclusive na direção da OMS, né? Então, como a senhora, como o conselho vê que o biólogo pode atuar, né, na área da saúde, na própria pandemia e, em geral, na área da saúde? Assim, que temos muitos colegas que querem ir para essa área, né, de saúde. Sim, é uma pergunta super importante. Eu vejo o biólogo como um profissional, né, mais importante dentro desse contexto, né? Ele é um dos profissionais de relevada importância. Por quê? Porque esse profissional biólogo, eu vou falar mais adiante, existe uma resolução, que é a Resolução 227, ela dispõe sobre a regulamentação das atividades profissionais e das áreas de atuação do biólogo, né, para efeito da fiscalização do exercício profissional. Então, no artigo 1 dessa resolução, o biólogo regularmente registrado no CRBio, né, legalmente habilitado para o exercício profissional, ele vai poder atuar em 3 grandes áreas, que é a área de meio ambiente e biodiversidade, saúde, biotecnologia e produção, né? Não esquecendo também do profissional educador, que é o profissional que está na licenciatura, né? Ministrando biologia.
Então, nessas 3 grandes áreas de atuação, o biólogo com certeza está inserido nesse mercado de trabalho frente às pandemias, né? Nós tivemos agora essa pandemia do vírus Covid-19. Os biólogos foram peças-chaves para a elucidação, tipagem de micro-organismos dentro da grande linha saúde, né? Então, houve uma demanda muito grande, inclusive do Ministério da Saúde, para um cadastro, né, de biólogos que se voluntariasse para realizar, né, auxílio, né, dentro dessa frente de ação ao combate ao Covid. Então, esses biólogos que foram designados, né, o Conselho Federal ele encaminhou, né, um banco de currículos, né, e inclusive uma grande busca, né, dos biólogos, dos profissionais registrados para atuar dentro dessa linha de frente. Então, de que forma esses biólogos, esses profissionais atuavam? Tanto na parte de orientação, que é uma parte educacional, isso é extremamente importante. Então, não sei se vocês lembram, né, que houveram vários locais para medição de temperatura, para orientação, checagem, né, para encaminhamento às UPA, né? Então, esse profissional, ele também atuou dentro dessa linha de frente e também nos laboratórios. Nós temos biólogos, epidemiologistas, né? De essencial contribuição, porque esses profissionais eles fazem um mapeamento dessa doença, investigam a frequência de ocorrência, né? E consultorias dentro dessas áreas, ajudando os médicos, né? Os farmacêuticos, os bioquímicos, os químicos, né? Todos de uma forma em equipe. Então, esse profissional da área da saúde foi fundamental, não só da área da saúde, mas do meio ambiente, né? Biólogos ecologistas, né? Biólogos que trabalham com a parte de taxonomia de vírus, né? Os virologistas. Então, vocês podem ter um pensamento de como e quanto é importante esse profissional, porque desde a área do meio ambiente, ele está ajudando na pandemia para a tipagem desse vírus, que vocês bem sabem que existem 6 cepas ou até mais aqui na nossa região, e tem vários grupos de pesquisas com biólogos fazendo essa tipagem desses vírus, né, dessas cepas. Então, a parte taxonômica, citotaxonômica, zoológica, né, ecológica e genética. Então, dentro dessas grandes linhas, né, de pesquisa, nós temos os biólogos que colaboraram na linha de frente. E uma outra linha e área de atuação que são biólogos extremamente capacitados, são aqueles que estão envolvidos com para a elucidação das vacinas, né? Então, os biólogos estão ali na linha de frente, você pode perceber, né, que todas as entrevistas dentro dessa temática são biólogos, né? E é incrível, né, como a nossa profissão é importante, mas que ainda é um pouco mal divulgada, mal interpretada, né, mal entendida pela sociedade. Então, isso que o Conselho Regional de Biologia, o CFBio, vem tentando desmistificar, né? Que esse profissional, por ser tão generalista, ele acaba sendo não muito conhecido, né? Como outras profissões, né? Que tem um papel apenas de uma finalidade só. O biólogo ele é multidisciplinar, então ele tem uma característica singular, ao meu ver, né? Porque ele estuda a vida como um todo. Então, é possível para esse profissional, para ele dar soluções para vários aspectos, né? Que a sociedade precisa.
aspectos da botânica, né, como paisagismo, soluções para melhorias, né, desses sistemas urbanos que a gente apresenta, né, no nosso planeta. Eu falo planeta mesmo porque o biólogo ele pode sair daqui do Brasil e ir até para fazer astrobiologia, né? Então, essa é a minha visão do biólogo frente ao combate à pandemia, né? Não só a do Covid-19, mas o biólogo ele também está todos os dias aí combatendo outras doenças, né? Como a malária, dengue, chikungunya, zika, né? Que são algumas doenças que foram até deixadas de lado, mas que continuam com um foco muito grande, né? Ocorrendo grandemente e foram assim quase que colocadas um pouco de lado por conta dessa pandemia que causou mortes no mundo inteiro, né? Certo. Então, assim, a saúde é uma das grandes áreas, né, de atuação do biólogo e ela está respaldada por lei, né, pelo que a gente ouviu. E o conselho, ele faz valer essa lei, ele fiscaliza, é isso? Sim, o conselho ele vai de encontro a todos os problemas, né, que o biólogo, que esse profissional registrado, ele encontra. Então, nós ainda temos, né, ainda não são muitos casos, né, mas tem algumas áreas de sombreamento que nós temos problemas com outros conselhos, né? Então, por exemplo, análises clínicas. Existia muito embate, né, dos outros conselhos para impedir que esse profissional atuasse dentro da área de análises clínicas. E o profissional biólogo, ele é também capaz, né, totalmente de atuar na área de análises clínicas, porque em seu currículo, né, de graduação, na sua matriz curricular, ele apresenta todas as disciplinas da área da saúde, como a citologia, genética, microbiologia, parasitologia, saúde coletiva, epidemiologia, todas a histologia, né, anatomia, né, bioquímica. Então, esse profissional, após a graduação, ele tem essas disciplinas que são relacionadas à área da saúde, especialmente das análises clínicas. E o conselho, o que faz? Ele, por meio da sua assessoria jurídica, ele entra com mandados, né, de segurança, caso esse profissional venha a ser impedido de ser contratado, né, para exercer essa profissão, seja impedido por concursos, de realizar, né, a inscrição. Então, nós temos vencido vários concursos aí, vocês podem observar no nosso relatório integrado de gestão, ao longo da nossa existência, que nós temos desde 2006, né, quando foi criado, combatido essas situações, né, de impedimento. E cada mandado de segurança que chega lá para o Conselho vai para a assessoria jurídica e a assessoria tem feito essa representação, que é o nosso papel. Então, é fundamental para o biólogo e para qualquer pessoa da sociedade, quando tenha edital, né, em que é impedido, que não tenha vagas para os biólogos, encaminhe para o Conselho a denúncia. E é esse o nosso papel. Essas denúncias, elas são, né, investigadas, né, para saber a veracidade, porque muitas das vezes algumas denúncias não procedem, né? Então, a gente trabalha baseado em editais, né? Então, os editais são as nossas ferramentas para atuar na parte da fiscalização, né? E o impedimento desse profissional. Mas a saúde e análises clínicas, o biólogo está prontamente apto a trabalhar dentro dessas áreas, desde que
ele tenha o currículo efetivamente cursado e as horas, né, no caso, para análises clínicas, são 740 horas de especialização para atuar, né, dentro desse mercado. Então, é muito promissor também essa área. Certo. Doutora, o bate-papo está tão bom que eu vou fugir assim um pouco do roteiro. É uma pergunta que muitas colegas, principalmente que estudam biologia, estão interessadas, que é na área de estética. Tem alguma lei, alguma coisa saindo sobre a atuação do biólogo na área de estética? Sim, gente. Eu falo gente, né? Porque várias pessoas vão me ouvir, né? Sim. E eu penso assim, o mercado está cada vez mais se expandindo e os profissionais estão buscando nichos, né? Nichos para atuar até mesmo como uma alternativa de empregabilidade. Eu acho muito importante. Nós, do Conselho Regional de Biologia e do Sistema CFBio, nós acatamos essa ideia, né, do biólogo atuar em estética. No momento, não existe ainda a resolução feita pelo Sistema Federal de Biologia, mas existe agora, né, eu como presidente estou participando sempre das reuniões do Conselho Regional e conjunta com os presidentes. Então, foi criado um grupo de trabalho lá no Conselho Federal para exatamente estudar a possibilidade, né, e propor uma resolução para que o biólogo, sim, possa atuar na estética. Né? Então, no meu pensamento, assim como para as outras áreas e linhas de atuação do biólogo, esse profissional que for atuar dentro dessa área de estética, com certeza, ele deverá cumprir rigorosamente disciplinas e especializações, pós-graduação, mestrado e doutorado, para dar-lhes, né, devidamente a competência para atuar. Porque até mesmo existe a necessidade, né, nessa disciplina, nessa área de atuação que é a estética, de disciplinas que muitas vezes não existem na grade curricular, né, de alguns profissionais. Então, o Conselho, com certeza, o Conselho Federal, ele vai estudar esse caso, está estudando, né, de uma maneira a propor uma resolução em que permita com que esse biólogo atue, sim. Nós vemos aí profissionais odontólogos atuando, médicos, né, nutricionista, outras profissões atuando, e por que não biólogo, né, que tem na sua grade curricular disciplinas que podem favorecer para que ele atue, né, essas disciplinas específicas da área da saúde. Mas, como eu bem falo, né, todo profissional para atuar em uma atividade, ele tem que ter um currículo perfeito, né, e respaldado pelo conselho para poder atuar. Certo. E direcionado para essa função, né? Para a área que ele quer. No meu caso, vou dar um exemplo do meu caso em particular. Eu sou entomologista, né, como você me apresentou. Eu sou licenciada, né? Então, como licenciada, eu, durante a graduação, eu comecei a ter interesse pela pesquisa. Então, eu não queria apenas ser docente, né, no ensino superior. Eu tinha a intenção de também atuar na pesquisa. Então, o que eu fiz? Fiz uma especialização, né? Procurei realizar as disciplinas do bacharelado na graduação, né? E voltei o meu currículo para a área de biotecnologia e produção, fazendo a especialização em biotecnologia e produção, mestrado e doutorado, dentro da área de biotecnologia e produção. E hoje eu atuo como microbiologista,
responsável técnico na minha empresa, que é uma microempresa relacionada à área ambiental. Então, eu costumo dizer que o graduando, né, ele tem que focar dentro desses 3 nichos, 3 grandes áreas, o que ele realmente vai fazer, né? E procurar se especializar, né? E assim ele vai ter, com certeza, um mérito, né? E um grande futuro dentro da área. Já que a senhora tocou no assunto aí, microempresa, algo do tipo, na sua opinião, assim, um biólogo que hoje tá sem emprego, como é que ele pode driblar esse desemprego? A gente tem como empreender na profissão? Ou é mais uma coisa de concurso público? Como é que a gente dribla esse cenário? Nossa, o biólogo, ele tem tudo nas mãos, né? Eu costumo dizer, ele tem tudo nas mãos. Ele tem a capacidade de realizar pareceres, assessorias, consultorias, laudos, perícias, né? Assistência, uma série de atividades. Então, eu digo assim, não existe falta de emprego para esse profissional. Eu costumo sempre dizer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na indústria. A indústria nós temos aqui na região, né, o Polo Industrial de Manaus. Esse profissional ele vai poder trabalhar dentro de laboratórios de alimentos, né, de fábricas de alimentos, de bebidas, né, fermentação, cervejarias, né, artesanais. Ele vai poder ser o próprio dono da sua empresa. Se ele buscar informações no Sebrae, hoje em dia, né, o Sebrae é o local exato para ele fazer a abertura da empresa, né? Não trabalhando como MEI, porque como MEI ele não vai poder trabalhar, mas como um microempreendedor individual e um microempreendedor tendo uma microempresa. Então, o que eu penso? Os biólogos podem fazer associações, né? Abrir empresas de consultoria juntos, né? E oferecer serviços. Nossa, temos serviços em todos os locais. Por exemplo, a nova área de atuação em paisagismo, né? O biólogo ele pode cultivar bancos de germoplasma para reflorestamento. Olha só que maravilha, que coisa linda, né? O biólogo que estuda morcegos, olha um exemplo, ele pode utilizar as fezes do morcego para fazer germinação, né? E cultivos de espécies até que estão em extinção. Então, isso é uma outra ideia, um outro engajamento de biólogos que eu vejo trabalhos fantásticos com isso. Então, biólogos que ainda não têm condições financeiras de abrir, né? Porque você precisa ter uma condição financeira para abrir. Temos o Centelha da FAPEAM, que todo ano faz a abertura e tem um financiamento de uma verba que já dá para alavancar a sua empresa. Fabricação de sabonetes artesanais das plantas da Amazônia. Nossa, estudos para elucidação de micro-organismos patógenos, né? Que essa parte eu faço. O que eu faço? Vou nas indústrias, nos hospitais, em condomínios, para oferecer a solução para o problema deles, né? Problemas de quê? De contaminação de águas, resíduos industriais tóxicos, né? Então, é esse biólogo que vai estar no laboratório identificando quais são essas moléculas que estão prejudicando aquele manancial. Olha que trabalho lindo da nossa conselheira, a conselheira Solange Damasceno, né? Que tem uma empresa também de consultoria ambiental
e ela faz toda uma investigação e monitoramento dos mananciais daqui, do lixo, né, que é colocado no entorno do empreendimento que ela faz o monitoramento e faz o trabalho. Então, eu costumo dizer assim, não existe dificuldade para o biólogo. O biólogo é essencial para todas as soluções do planeta, né? Principalmente aquele biólogo que está engajado com as questões ambientais. Por exemplo, o desmatamento, né? Que agora é um problema seríssimo acontecido aqui no sul da Amazônia e em todo o Brasil, né? Por conta de várias situações de ordem até criminal, né? Como a gente vem assistindo aí publicamente, e que o biólogo está lá resgatando esses animais, né? Junto com os médicos veterinários, proporcionando condições melhores para que eles sejam colocados de volta nesse ambiente que foi totalmente alterado, né? Então é uma ação assim que eu digo assim de extrema importância, né? O biólogo zoologista, né? O biólogo ecólogo, aquele que faz o georreferenciamento, que também a gente pode falar da parte do georreferenciamento e os estudos das mudanças climáticas que esses impactos vêm causando na humanidade, né? Porque isso vai afetar a humanidade como um todo. E esse profissional, ele vai caracterizar, ele vai verificar a taxa de CO2, de dióxido de carbono, das emissões gasosas, né, que estão sendo emanadas pela indústria. Então, você já reparou? São 88 atividades do profissional biólogo. 88. Então, se eu for falar de cada uma delas, que eu já estou citando aqui, a gente tinha que ter, no mínimo, uma semana para a gente explorar todos esses nichos, né? Então, eu fico assim, muito feliz e gosto de dar entrevista para fazer com que esse profissional se enxergue dentro dessa profissão tão maravilhosa que é a do biólogo. Então, eu me sinto assim, privilegiada, sabe? Por ter feito uma faculdade que hoje, né, faz com que eu consiga colaborar com a humanidade, com a preservação dessas águas, né, com soluções para os problemas, né, da humanidade, até mesmo animal, né? Porque não só somos nós os seres viventes, né? Tem outros animais que estão aqui, né, nessa floresta, né, nesse planeta, dependendo dos recursos. E esses recursos são grandemente estudados pelos profissionais biólogos. Então, eu não sei se eu respondi as perguntas, mas eu gosto muito de falar, né? Não, respondeu sim. Ó, como a senhora tocou no assunto do desmatamento, né, dessas queimadas, desses assuntos que muito nos interessam, que são as questões ambientais, qual a sua visão pessoal ou do conselho em relação ao cenário atual da política mesmo, né? Em relação às políticas públicas, como é que vocês veem essas questões? Então, o Conselho Federal de Biologia, não sei se vocês têm acompanhado, né, mas tem feito várias campanhas, né, dizendo não ao desmatamento, às queimadas, né? Isso já vem de vários anos, né? Essa problemática ambiental não é uma situação atual, né? É uma situação que já vem há milhares de anos, né? Então, séculos, né? Que o homem vem desmatando, usando esses recursos, né? Para sua manutenção. Existe toda uma situação dos povos da Amazônia, né? Que já praticam, né? determinada modo, né, de vida, que usam
a queimada, mas de uma maneira racional, né? E isso aqui na nossa região, ela tem vários aspectos, né? Se você pegar alguns dos especialistas em fogo e queimada, vocês podem observar que é uma questão mesmo de subsistência, né, dessas populações para fazer o uso, né, de queimada em algumas áreas, até mesmo para o solo, né, ficar mais fértil. Tem essas situações, né, de que, ao meu ver, né, eu acho que tem que ser feita, né, no caso da agricultura, de uma maneira controlada, né, que as políticas públicas elas fiscalizem, né? Porque se existe uma situação de lei, né? Leis ambientais, na minha opinião, como bióloga, tem que ser cumprida à risca, né? Então, o problema atual é um problema mundial, não é um problema só aqui na Amazônia. Nós temos um problema mundial, né, que eu vejo assim em todos os aspectos, não só da parte da queimada, né, mas da água. Nós temos um problema sério, né, nos nossos mananciais, que estão cada vez mais sendo poluídos, né, pelo próprio homem na construção de indústrias, né, e muitas das vezes com a falta de um controle, né, para isso. Mas o sistema CFBio ele é totalmente contrário a essas ações que venham a prejudicar o sistema, né, como um todo, os biomas, né, e as falas dos presidentes, né, até a minha, foram unânimes em colocar que deva existir, né, políticas públicas e que as entidades que combatem, né, esses crimes, que elas possam ter força, né, para continuar fazendo as suas ações de melhoria, né, como o IBAMA, o ICMBio, né, várias entidades, vários órgãos, né, públicos, federais, estaduais. Mas, assim, o que eu penso também é que combate à corrupção, né, esse é um ponto assim, crucial. Nos países subdesenvolvidos, né, como o nosso, nós precisamos ter uma forte ação, né, que eu vejo que o governo está tomando, né, com o passar dos anos, uma ação no combate à corrupção. Então, hoje em dia, você vê, né, que o combate está sendo tão grande que você vê todo dia na televisão uma pessoa sendo presa, né, por crimes e a repatriação de recursos, né, voltados para o nosso país. Então, isso é muito bom. Eu vejo como algo muito bom para o Brasil, né? E esses recursos sejam investidos em ciência, em tecnologias, né? Em melhoramento de áreas, reflorestamento, né? E principalmente aqui na nossa região amazônica, para que os nossos rios sejam melhores preservados, né? Nós temos uma problemática muito grande aqui na nossa região quanto ao derramamento de óleos, né, de combustíveis das embarcações. Então, o governo do estado, o governo federal, ele tem que ter maior enfoque a isso, né, porque o recurso água ele é finito, né? Eu costumo dizer sempre isso. Nós temos a água e é um recurso finito, né? Então, nós temos que preparar para que a nossa sociedade, né, a nossa população, daqui a alguns anos, né, não venha sofrer pela escassez desses recursos. E assim a Amazônia, né? Nós temos o problema dos desmatamentos, que, como eu falei, não é de agora, né? Se você for ler os artigos realmente,
menciono que essa problemática todo ano ela está aí aos nossos olhos e eu creio assim que como nós somos um país gigantesco, é infinitamente difícil, né, para os nossos governantes ter uma soberania sobre essas terras, né, de uma maneira a controlar esses crimes que são praticados por atos criminosos, né, de pessoas que querem gananciosamente buscam por dinheiro. E é isso que eu penso. Acho que a ganância humana ela deve ficar de lado, porque nós não teremos grandes chances, né, de perpetuar o planeta se a gente continuar dessa maneira. Então eu falo a gente, né, porque somos nós todos. Nós todos somos responsáveis por esse planeta, né? Você, eu, todo mundo, né? Nós podemos começar a ter ações ambientais mais precisas, né? Dentro do seu nicho, dentro da sua moradia. O que você faz no seu bairro para melhorar aquele sistema, né, de lixo do seu bairro? Né? As cooperativas que existem nesses bairros, né? Começar a praticar plantio, né? Plantio hortas urbanas, né? Vai propiciar melhorias, né? As crianças que estão nas escolas terem a educação ambiental mais presente, né? De um modo que elas possam ter certeza que jogar qualquer coisa, qualquer papel, qualquer resíduo na rua, como eu vejo, né, naturalmente, esses atos sendo feitos pelas pessoas, isso pode, esse ser humano aqui, quando tiver 20, 30 anos, ele não vai cometer os mesmos erros das pessoas que estão, né, cometendo hoje. Então, eu digo assim, que a gente tem que plantar sementes, né, sementes do bem. E o biólogo tem para propiciar projetos, né, incríveis, atividades que venham favorecer o planeta como um todo, né? Eu posso até dar um exemplo de uma pesquisa que eu e um grupo de pesquisa fizemos na própria Universidade Federal do Amazonas para biorremediação de ecossistemas impactados por petróleo, óleo diesel, gasolina. Então, isso nos propiciou um resultado assim fantástico, né, com micro-organismos que degradam, né, esses compostos. Sim. Então, olha só que pesquisa maravilhosa que rendeu, está sendo uma minuta de uma patente em cooperação com o Papean, Universidade Federal, e que por alguns aspectos da nossa legislação brasileira, esse trabalho ainda não despontou, porque existe um tratado que todo micro-organismo que venha a ser explorado no nosso território nacional, ele tenha que ser depositado numa coleção fora do Brasil. Então, não existem coleções de bactérias no nosso Brasil. Né? Então a gente tem, olha só, nós aqui no Brasil brasileiro, nós temos que encaminhar nossos subtipos, subamostras desse para fora do Brasil, né? Então veja só a dificuldade que o pesquisador tem, né? Que o biólogo pesquisador tem, que ele precisa avançar, né? E que o Brasil precisa avançar, né? Porque a gente já poderia ter aqui mesmo na Amazônia, né, um banco de germoplasma, fiel depositário, né, para essas amostras. Mas assim, a gente não fica triste não, a gente ainda não encerrou, sabe, esse trabalho. Esse trabalho vai ainda estar esperando apenas essa situação de legalidade, né?
para possivelmente haver uma industrialização desse micro-organismo e assim, quando houver algum derramamento de óleo, petróleo nas nossas águas, né, esse produto possa ser utilizado e com a ideia amazônica, né, saindo de pesquisadores aqui da Amazônia. Então é muito importante, é só um exemplo daquilo que os biólogos providenciam para a humanidade. Esse exemplo que eu estou citando. Mas é preciso mudar nossas leis aqui no Brasil para a transferência de tecnologias, né, principalmente, e para bancos de germoplasma aqui no Brasil, serem instituídos aqui no Brasil, instituições fiéis, depositárias, autorizadas. Né? Então é isso. Certo. Você que está assistindo a gente, está gostando do bate-papo? Tenho certeza que sim, né? Eu tô adorando. A gente, infelizmente, está chegando ao final, que a gente tem um roteiro a cumprir, né? E aqui, a última questão, eu vou unir, na verdade, duas, que é, a gente tem percebido, né, ao longo dos anos, pelo menos nos anos que eu tô estudando, que tem uma alta evasão de estudantes do curso. Não tão alta assim como eu vejo em alguns outros, mas tem sim, é uma coisa que a gente percebe. Como é que a senhora, como é que o conselho, o que vocês falariam para a gente, para motivar os novos profissionais que estão entrando na faculdade ou que estão saindo dela a permanecerem na profissão, né? A se filiarem ao conselho, a continuar nessa profissão que é tão linda e que eu pessoalmente sou apaixonado. Então, eu ouvi dizer, né, dessa situação de evasão de alguns cursos, principalmente os cursos de licenciatura, né, em algumas regiões estarem decrescendo, né. Eu acredito que essa situação seja provocada principalmente pelo fator econômico, né? Não só os cursos de biologia, mas eu acho que cursos como um todo, né? As instituições de ensino no Brasil inteiras sofreram esse impacto da pandemia. Então, eu tenho uma concepção bastante otimista sobre essa situação, que é uma situação que ela é passageira e que ela é fruto dessa pandemia. Então, eu vejo essa situação mais por esse lado, principalmente porque tem os cursos de biologia, eles não sobrevivem se não tiver uma parte prática, entendeu? Então, isso pode ser um fator que leva, muitas das vezes, o estudante a querer desistir. Por quê? Existe uma mudança, né, de comportamento, como você bem falou. Nós saíamos antes, nós nos víamos, nós nos abraçávamos, nós conversávamos, estávamos próximos do professor. Agora não, nós estamos numa ferramenta que não nos permite sentir, cheirar, provar, tocar. Então, tudo isso, no meu pensamento, é fruto e que faz haver esse desestímulo. E até mesmo os cursos de biologia, né, estarem decrescendo. Mas eu, na minha concepção, enquanto presidente do conselho, não vejo um lado negro e nem desestimulante para o profissional, para esse profissional. Pelo contrário, nós tivemos um crescimento muito grande de números de ART, tivemos um número muito grande de inscritos no Conselho Regional de Biologia, né? Se vocês entrarem agora no nosso portal de transparência e vocês observarem as atas que são publicadas, né? Cada mês nós temos reuniões para homologação de novos registros, vocês vão observar que mesmo na pandemia, nós estamos tendo uma alta demanda, entendeu? Então, não é
desestímulo do biólogo, do profissional do estudante que quer fazer a biologia, não. É a dificuldade financeira que foi posta por essa pandemia. E que, graças a Deus, agora com a retomada das atividades, né, graduais, né, em alguns estados, aqui no nosso estado, desculpa aí, caiu. Essas atividades retornando, consequentemente, está mudando o cenário. Então, eu estou super otimista, sabe, Gladson? Eu não estou com esse pensamento de desestímulo, não. E esse profissional, ele não é um profissional que vai ser finito, né? Que vai acabar, não. Nunca vão. Todos os problemas ambientais que eu citei para você, eles estão aí frequentes. E precisa dessa demanda de especialistas, sim. Agora mesmo nós temos um edital da Unesco que está selecionando biólogos, contratando biólogos para atuar em linhas de frente, né? Temos a parte de perícias judiciais, em que existem milhares de processos ambientais e que os juízes procuram profissionais peritos para fazer laudos, pareceres. Então, nunca vai ser desnecessário a presença de um profissional biólogo, né? Então, eu creio que a pergunta que você me fez está relacionada à economia mesmo do país, de modo geral. Isso tem afetado os empresários do ramo da educação, né? Porque é muito difícil você manter uma instituição particular de ensino, né? Existe custos muito altos, né? E agora, principalmente com a situação de não ter aulas presenciais. No caso, a Universidade Federal do Amazonas, né, que até 31 de dezembro está impedido, né, por essa situação. Sim. E que eu acho extremamente importante essa ação da reitoria da Universidade Federal do Amazonas, buscando a saúde humana, o respeito a esse alunado, né? Essa população que eu digo que é enorme da Universidade Federal, então não tinha como e não tem como ter aulas presenciais ainda, né? Eu acredito que daqui para o ano que vem, realmente, na metade do ano que vem, eu acho que seja mais adequado. Enquanto não tivermos o decréscimo desse número de casos do Covid, eu acho certíssima essa portaria da reitoria. E algo que eu acho assim, que é extremamente importante é a participação dos graduandos nas nossas webinars. Ontem nós tivemos uma webinar sobre entomologia médica e os principais vetores de doenças aqui na região. E nós tivemos 47 participantes apenas, né? Então precisamos fortalecer os CABIOs, né? Para que eles estejam totalmente estreitados os laços conosco no Conselho Regional de Biologia e participem dessas webinars. Isso traz motivação, né? Pessoas que estão desanimadas em casa, até mesmo depressivas, né? Por conta de não poder sair, por conta de não poder falar com outras pessoas. É muito importante o conhecimento. Então, nós do Conselho, nós estamos atuando para isso, para orientar, capacitar e queremos estar junto de vocês, o alunado, né? Os graduandos de biologia, até mesmo nos eventos de coleção de grau, né? Isso é muito importante para nós, para termos vocês mais presentes. Mas eu costumo dizer assim que nunca vai
fazer falta, nunca vai deixar de ter, de ser importante o educador. Então, tem que ser dado um estímulo maior para esse profissional. O Conselho Federal está agora tendo várias questões, né, para colocar uma oportunidade para esse profissional que é docente se registrar no conselho, né? Porque não existe uma obrigatoriedade de acordo com a lei, né, de licenciado se registrar. Mas o Conselho Federal quer trazer para próximo, né? E está buscando agora nessa nova gestão oportunidades para esse profissional licenciado. Então, agora nos debates está sendo feita várias propostas, até mesmo de descontos, né, de anuidade para esse profissional poder se registrar. E existe também desconto para os pós-graduandos, né? Então, assim, não podemos desistir nem se desestimular, não, e achar que os cursos estão diminuindo. Não, pelo contrário, eu acho que quando acabar todo esse problema aí da pandemia, vai haver um crescimento muito grande e busca por profissionais biólogos. Essa é a minha visão de futuro. Certo. Então, gente, eu quero agradecer muito a doutora, né, e a Mili por ter participado aqui da nossa entrevista. Eu espero que a gente tenha esclarecido algumas questões sobre a atuação do CRBio, sobre a atuação do biólogo no mercado de trabalho, e outras dúvidas. São dúvidas. As perguntas foram feitas por alunos e por integrantes do Instituto de Ciências Biológicas. Espero que a senhora também tenha gostado da nossa conversa, que para mim foi um bate-papo muito, muito importante. Ouvir você, né, do conselho, ouvir essas palavras que acabam motivando mesmo nós, alunos, e quem já está saindo do curso. Muito obrigado. Quer deixar mais alguma palavra para os estudantes? Eu quero sim, eu quero desde já manifestar o meu forte abraço para cada um de vocês, colocar para vocês que não desistam dessa profissão maravilhosa que é a biologia, né? Por tudo aquilo que eu já falei aqui. Meus olhos se enchem assim, de lágrimas quando eu falo da biologia, e eu quero dizer para vocês que o Conselho Regional de Biologia ele está de portas abertas para recebê-los. Nós estamos agora nos repaginando, né? Nossa sede, que fica no condomínio Boulevard Mundi, né? Aqui no Aleixo. E nossa sede está assim, muito bonita, né? Então, vocês podem ir lá visitar. Temos panfletos, temos todas as orientações sobre o código de ética, as legislações. Não deixem de participar, né? Apesar de agora a gente estar ainda em home office, né? Mas nós estamos nos adequando, né, para o combate ao Covid, e tão logo a gente vai voltar realmente, né, para recebê-los. Mas, assim, fica o convite aberto para também entrar no nosso site, que é o www.crbio06.gov.br, e também nos nossos canais, Twitter, Instagram, Facebook. Todos esses canais nós temos postado todas as nossas ações, principalmente para a formação do exercício profissional, que é a CFAP. É uma comissão em que ela orienta todos os egressos, né, do curso de Ciências Biológicas, os estudantes, né, todos os profissionais já capacitados também, né, já atuantes na biologia, e que essa comissão está à disposição de vocês, né? E nós estamos de braços abertos, biólogos do futuro. Um grande abraço. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Um beijo e tchau. Tchau. Vai.
Nossa, que entrevista emocionante, me inspirou muito. Tá, nosso programa está encerrando por aqui hoje. Não esqueçam de usar álcool gel e nada de fazer aglomeração. Por favor.